John Winston Lennon nasceu em Liverpool, na Inglaterra, no dia 9 de outubro de 1940. O nome John foi uma homenagem ao seu avô paterno John Jack Lennon e Winston foi uma homenagem ao primeiro-ministro britânico da década de 1940, Winston Churchill. John nasceu em plena Segunda Guerra Mundial. Dizem que no dia do seu nascimento não caiu uma bomba na cidade, um sinal de que nascia um promotor da paz. Porém, no ano seguinte, em maio de 1941, a cidade foi bombardeada pelos alemães durante 7 noites seguidas, destruindo-lhe o seu porto e grandes áreas da cidade. Filho do marinheiro Alfred Lennon e da dona de casa Julia Stanley, John foi o único filho do casal. Quando ele tinha 6 anos, seus pais se separaram e ele acabou indo morar com sua tia Mimi, irmã da sua mãe. E esta era a casa da sua tia onde ele passou a infância. Atualmente ela é um museu que recebe a visita de milhares de pessoas por ano. Enquanto sua mãe o visitava com frequência, ele só reencontrou o pai 20 anos depois. Em 1956, ele ganhou da mãe sua primeira guitarra e logo montou uma banda com amigos da escola. Na segunda apresentação da banda, John conheceu Paul McCartney e o convidou para entrar no grupo. Desde então, a banda começou a ensaiar na garagem da casa de Paul. E Hello Little Girl foi a primeira música composta por John que mais tarde fez muito sucesso. A banda recebeu o nome de The Quarrymen, que é em homenagem à escola onde eles estudavam, a Quarrybank High School. Em julho de 1958, sua mãe morreu atropelada na frente de casa, quando atravessava a rua. Todos esses eventos sofridos como a separação dos pais, a morte da mãe e a ausência do pai afetaram muito no seu comportamento. Ele foi um adolescente rebelde que ia mal na escola e os pais dos seus amigos não o queriam perto dos seus filhos. Até os pais do Paul relutaram muito em aceitar essa amizade. Mas voltando ao assunto da banda, aos poucos os outros integrantes foram deixando a banda até que ficaram somente John e Paul. Nessa mesma época, por insistência de Paul, George Harrison também entrou no grupo. O motivo da recusa de John é que ele achava George muito novo. Tinha apenas 14 anos, porém era muito bom guitarrista, por isso John foi convencido. Em 1959, eles mudaram o nome da banda para The Moondogs. Porém, em 1960, quando o contrabaixista Stuart Sutcliffe entrou na banda, ele deu a sugestão de chamar o grupo de The Silver Beatles, os Besouros Prateados, em alusão aos The Crickets, os Grilos, banda do lendário Buddy Holly. Pouco tempo depois, eles abreviaram para The Beatles. Além das apresentações que a banda já fazia nos bares de Liverpool, em agosto de 1960, a banda foi contratada para uma turnê de 48 noites na cidade de Hamburgo, que na época era parte da Alemanha Ocidental. Nessa primeira turnê, o baterista que acompanhou a banda foi Pete Best. A turnê foi péssima em todos os sentidos, principalmente porque não ganharam bem, mas valeu a experiência. Logo depois da turnê, Pete foi substituído por Ringo Starr e Paul McCartney assumiu o baixo no lugar de Stuart Sutcliffe, criando assim a formação definitiva dos Beatles. Após a formação da banda, que ficou definitiva, eles entraram em uma longa década de shows, turnês, álbuns e muito sucesso. Em 1963 foi lançado na Inglaterra o primeiro LP do grupo, Please Please Me. O sucesso foi tanto que em pouco tempo os Beatles estavam em todas as paradas de sucesso na Inglaterra e em 1964 a Beatlemania se espalhou por vários países. O sucesso foi tão grande que no ano de 1965 eles foram recebidos pela rainha Elizabeth II da Inglaterra e receberam medalhas da Ordem do Império Britânico. Em 10 anos de atividade, os Beatles emplacaram vários hits que ganhou o mundo e atravessam gerações. The news today, oh boy. You say goodbye and I say hello. All you need is love. All you need. Hey Jude, don't make it bad. Well, shake it up, baby. Shake it up, baby. Twist and shout. Together, right now.
yesterday. All my troubles seem so far away. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Todos da banda eram cantores e compositores, mas John Lennon e Paul McCartney, ou Paul McCartney e John Lennon, não importa a ordem, pois os dois são gigantes, foram os compositores da maioria das músicas da banda. Além de comporem músicas para a banda, eles também escreviam para outros artistas. Juntos eles escreveram mais de 180 canções. Separei algumas. George Harrison, que se sentia um compositor frustrado e que só se realizou depois na carreira solo, compôs um dos maiores hits da banda, Here Comes the Sun. Os Beatles venderam mais de 800 milhões de álbuns em todo o mundo, sendo considerada a banda mais bem-sucedida da história da música. Após a morte de Brian Epstein, em 1967, o empresário da banda, considerado o quinto Beatle, tudo começou a desmoronar. Em setembro de 1969, Lennon deixou a banda em segredo e não divulgou na imprensa. No mesmo mês foi lançado o último disco gravado pela banda, Abbey Road. E por coincidência ou não, a última faixa do disco original tem por título The End. Só depois foi incluída uma nova faixa de 23 segundos, Her Majesty. A banda acabou de fato em 1970, e segundo a imprensa, o envolvimento de John Lennon com as drogas e os desentendimentos entre os integrantes foram alguns dos motivos. Mais tarde, ao ser questionado sobre o fim da banda, ele declarou: "Eu comecei a banda, eu terminei a banda. É simples assim." Em 1970 foi lançado Let It Be, o penúltimo disco a ser gravado e o último a ser lançado. Em setembro de 1971, ele lançou o disco Imagine John Lennon, que atingiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso em vários países. Em dezembro do mesmo ano, junto com Yoko e The Plastic Ono Band, ele lançou o single Happy Xmas, que apesar de ser uma música de protesto contra a guerra no Vietnã, se tornou um popular tema de Natal. Em 1957, John entrou para o Liverpool Art College, onde conheceu Cynthia Powell, que se tornaria sua futura esposa. Nessa época, John estava dando os primeiros passos rumo ao estrelato. Após 4 anos de namoro, em 1962 foram morar juntos em Londres. Em abril de 1963, nasceu em Liverpool Julian Lennon, o único filho do casal. Em agosto do mesmo ano, eles se casaram oficialmente. Cynthia viveu com John em pleno auge da carreira dele. Ela publicou 2 livros de memórias de sua vida com John e relatou ter sofrido com a ausência dele e dizia que as drogas abriram um abismo entre os dois. Em 1966, ele conheceu Yoko Ono, que era artista plástica, e ficaram muito amigos. Porém, Cynthia desconfiava que aquela amizade poderia virar um romance quando pegou os dois sozinhos em casa, sentados no tapete da sala. Em 1968, o casamento já estava bem desgastado devido a muitas brigas por causa de ciúmes, e o casal acabou se separando. E não deu outra. Pouco tempo depois, ele assumiu de vez o namoro com Yoko. John e Yoko se conheceram em novembro de 1966, quando ele foi para uma exposição de suas obras na Indica Gallery, em Londres. Em 1967, ele interrompeu as filmagens de Magical Mystery Tour para comparecer a uma nova exposição de Yoko. Em maio de 1968, ela fez uma visitinha à casa de campo do Besourão. Em dezembro do mesmo ano, eles foram presos por porte de drogas. Um escândalo. Em março de 1969, John e Yoko se casam secretamente no Rochedo de Gibraltar. Em abril, numa cerimônia oficial, ele muda seu sobrenome de Winston para Ono. Em maio, o casal foi barrado de entrar nos Estados Unidos, em razão da condenação, no ano anterior, por porte de drogas. Aproveitando o interesse da mídia, o casal decidiu usar a publicidade para promover a paz mundial. Durante a lua de mel em Amsterdã,
eles passaram uma semana na cama em protesto contra a guerra no Vietnã e convidaram a imprensa para entrar no quarto do Hotel Hilton entre 9 da manhã e 9 da noite para acompanhar. O evento foi intitulado Bed-In, que numa tradução aproximada quer dizer Na Cama pela Paz. Desde então, o casal se juntou a outros ativistas e participou de movimentos e campanhas contra a guerra do Vietnã. Em 1973, o casal que nunca se desgrudava decidiu se separar. Nessa época, John gravava o disco Mind Games. Eles ficaram separados por 18 meses e durante esse período ele namorou May Pang, que trabalhava como sua assistente. No início de 1975 eles voltaram e em outubro do mesmo ano nasceu Sean Lennon, o único filho do casal. Talvez por ter sofrido com a ausência do pai na infância, John não tinha fama de ter sido um bom pai. Além da parceria amorosa, os dois também se tornaram parceiros musicais. Juntos eles gravaram 6 álbuns, sendo que o primeiro lançado em 1968, Two Virgins, causou muita polêmica com os dois nus na capa e contracapa. O último disco da dupla, intitulado Milk and Honey, foi lançado em 1984, 4 anos depois da morte de Lennon. No dia 8 de dezembro de 1980, John e Yoko saíram de sua residência no edifício Dakota, em Nova York, e foram para uma sessão de gravação no Record Plant Studios. Mas antes pararam para atender alguns fãs. Um deles era Mark Chapman, o assassino. Mais tarde, ao retornarem para casa, Mark já esperava por eles no portão do prédio. Quando John passou por ele, foi alvejado com 4 dos 5 tiros disparados por Chapman. John Lennon foi socorrido e morreu no hospital aos 40 anos de idade. Mark Chapman foi condenado à prisão perpétua, e quando o perguntaram qual foi o motivo do crime, ele respondeu que também queria ser famoso, mesmo que fosse da maneira mais errada. E assim foi a vida turbulenta de John Lennon. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like. E se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.